Aleluia! Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, meditar na poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio eu estou dando continuidade ao tema A Busca por Deus. E eu estou me baseando em Salmos 34, versículo 4, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. E dos meus temores todos me livrou. Aleluia! Falei nos salmos anteriores, o contexto desse salmo, nos áudios anteriores. Falei a iniciativa de Davi diante da adversidade e qual é a nossa iniciativa diante do dia mau. Meditamos também juntos de como Deus responde a este clamor que nós nos dirigimos a Ele no meio do problema. Falei também as reações que Deus tem para nos socorrer de fato. O que é que Deus faz? E hoje eu gostaria de iniciar com esta frase. Escute. As promessas de Deus são reservadas àqueles que creem, são condicionadas àqueles que temem e são concretizadas para aqueles que vivem a sua palavra. Lindo, não é? Pois bem, saiba que Deus ele cumpre quando eu e você pratica, não somente quando eu e você diz que crê, mas quando eu e você vive as promessas. É uma realidade tão sublime que Abraão ele creu contra todos os prognósticos e circunstâncias. E por isso mesmo ele se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Não considerou tudo que era desfavorável acima do que ele devia considerar como verdade absoluta, que era Deus. Ele sabia que o seu corpo tinha perdido a vitalidade, que o de Sara também havia perdido essa vitalidade. Eles não tinham vigor de como quando eles eram jovens, mas ele creu em Deus. Ele creu. Mesmo sabendo de tudo isso, considerando a realidade dos fatos, ele considerou muito mais aquele que fez a promessa. Hoje eu gostaria de dizer para você que ouve este áudio, que no dia da adversidade existe uma receita. Como é que você deve reagir no dia mau? O que é que você deve fazer até que este dia mau passe? Primeira coisa, preserve as suas emoções e os seus sentimentos. Baseado na própria palavra de Deus, que diz que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por fé. Então saiba que os fatos, a realidade da coisa pode verdadeiramente ser aquilo que você vê, aquilo que você interpreta, e a nossa mente ela é tendenciosa a racionalizar. Mas eu quero dizer que o Deus do impossível ele não precisa agir na tua lógica nem na minha lógica. Ele é Deus do impossível. Aleluia. No dia mau, preserve a sua fé. No dia mau, lembre que você tem um Deus que é grandioso e que para Ele não existe nada impossível. No dia mau, segunda coisa, lembre de temer ao Senhor, de não deixar de ouvir e de acatar os conselhos e ensinos de Deus. Vamos voltar para os Salmos.
Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Queridos, é o temor do Senhor que vai fazer com que a provisão de Deus chegue até você. É o temor do Senhor que faz esse segundo passo. Filhos, vindes e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Só pode temer a Deus quem é filho de Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quantas pessoas não são sábias porque não temem a Deus verdadeiramente? Não conseguem aplicar a sabedoria à sua vida. Então, queridos, o temor do Senhor deve ser preservado diante do dia mau. Estes salmos, no verso 7, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os liberta. Sabe que lá em 2 Reis existe um exemplo de um homem de Deus chamado Elias, que temia o Senhor. E certa vez Elias estava passando por uma situação complicada, os seus inimigos haviam cercado a cidade. E apenas estava ele e o seu servo Geazi naquela ocasião. Então, o servo, ele vê aquela situação e ele diz: meu Senhor, o que haveremos de fazer? Em 2 Reis 6:16, Elias acalma ele dizendo: olha, não tenhas medo, porque são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. E em seguida Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Aleluia! Sabe por que Deus ordenou anjos? Porque Eliseu temia ao Senhor. Você só vai ter proteção de anjos que são ordenados por Deus e não por você nem por mim, para nos guardar e nos proteger, se verdadeiramente você temer ao Senhor. Não adianta orar e suplicar a Deus se você não estiver temendo ao Senhor e fazendo aquilo que é certo. Porque Deus não dará livramento àquele que pratica a iniquidade, que depois que gera toda a aflição e o conflito que Ele próprio criou e causou, agora quer que Deus venha livrá-lo. Não é assim. Não é assim. Enquanto eu e você estivermos fazendo a coisa certa, Deus vai ouvir este clamor, de modo a ordenar anjos ou legiões de anjos para você que teme a Deus e que guarda os seus princípios. O resultado disso foi que os inimigos de Eliseu, eles ficaram cegos, atordoados e voltaram para os seus senhores como escravos. Aleluia! Anjos são espíritos ministradores criados por Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Eu e você não devem ser adorados, como diz Apocalipse 22, do 8 ao 9, quando João foi se prostrar diante de um e ele disse: não faça isso, porque só Deus deve ser adorado, mas eles estão a serviço. A um ponto que, quando Pedro estava na prisão, um anjo foi ordenado para soltá-lo. Isso aparece em vários relatos da Bíblia, em Atos, de visitas de anjos para servir os servos de Deus, porque eles temiam a Deus. Até mesmo Cornélio, que ainda não era convertido a Cristo, mas orou, e um anjo foi falar com ele. Porque Cornélio era temente a Deus, embora não tivesse confessado a Cristo, só veio a confessar depois do encontro com Pedro, e foi salvo junto com os da sua casa. Em Atos 5, versículo 19, o anjo veio durante a noite
abre as portas do cárcere e conduz Pedro para fora e diz: ide e apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Você já pensou, você está numa situação difícil e Deus ordenar anjos para ir te retirar dessa situação? É muito lindo. Lindo é o amor que Deus tem para conosco. Como Deus, Ele é perfeito. Como o Senhor, Ele é maravilhoso. Não foi a primeira vez que Pedro foi liberto de uma prisão por um anjo. Lá em Atos 12 conta uma outra vez em que ele estava vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados de cada escolta possuía 4 soldados. E ele estava detido também num cárcere, mas a igreja estava orando com muito fervor. Enquanto ele estava dormindo, entre os 2 soldados, com as algemas, com suas mãos presas, com correntes, os seus pés presos, as sentinelas guardando o cárcere, aquele anjo vem. Aquela luz resplandece na prisão, o anjo toca em Pedro, faz acordar e diz: levanta-te, apressa. E em seguida as algemas caem do punho de Pedro. Queridos, apenas um anjo é o suficiente quando a ordem é divina. O anjo continuou orientando Pedro: veste a tua roupa, as sandálias, e só depois que Pedro saiu dali, quando pôs sua capa, quando seguiu o anjo, é que ele veio a entender que não era fruto de uma alucinação. A Bíblia diz que apenas um anjo, certa feita, matou mais de 185.000. Apenas Jesus dispensou os anjos, porque quando ele fora preso, no momento que o seu traidor vem e Pedro decepa a orelha de Malco, Jesus repreende aquela atitude e Pedro diz: não faz isso, porque quem fere com a espada, quem lança a mão da sua espada, por ela morrerá. Você não sabe que nesse momento eu poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas eu não vou fazer isso, porque é para que se cumpra um propósito. Está lá em Mateus 26:53. Queridos, grande é o poder do nosso Deus. Se você crê nesta palavra, se você é temente ao Senhor, saiba que Deus guarda a tua vida e te protege. No Velho Testamento, anjo aparece várias vezes, referindo-se muitas vezes ao próprio Deus visitando o homem, como em Josué 5:14, Josué 6:2, Gênesis 12:7, 18 do 22 ao 33. Então, no dia mau, saiba que você não está só. Sossegue o seu coração. Por mais que você não esteja vendo, como Geazi não viu, mas Eliseu orou, pedindo para que Deus lhe abrisse a visão espiritual, saiba que neste momento você está guardado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a retribuição destinada aos ímpios. Então, continue temendo ao Senhor. Uma outra característica no dia mau é você continuar manso e humilde. Porque Davi diz nesses salmos: eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Queridos, é necessário mansidão, é necessário humildade. Porque uma pessoa mansa e humilde, que é o contrário de uma pessoa soberba, ela vai encontrar graça diante de Deus.
Porque Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E foi por causa da graça de Deus que Davi passou o que ele passou. Sabe, eu amo Isaías 54. Deixa eu ler para você o que diz aqui, 54, o versículo 14. Diz assim: serás edificada sobre a justiça, livre de opressão, nada terás a temer. Estarás livre do terror, com efeito ele não te atingirá. Quando você estiver sendo atacado, oprimido, saiba que o Senhor é a tua justiça. Se você permanecer com o espírito manso e humilde, o Senhor virá em teu favor. O soberbo, ele confia em si mesmo, mas o humilde não, ele confia em Deus. Jesus, ele nos dá um grande exemplo de humildade. Quando ele resolve tomar o nosso lugar naquela cruz, quando ele resolve morrer por mim, por você, pagar a nossa sentença, quando ele assume plenamente a natureza humana, a forma humana, e ele vem como um servo, ele se torna semelhante a mim e a você, sabendo que era Deus, tendo plenamente a natureza de Deus, sendo 100% Deus, veio como homem. É por isso que muitas pessoas não entendem como pode ser 100% Deus e 100% homem. Porque na terra ele estava como homem. Ele esvaziou da sua glória, ele não usou os seus atributos divinos, porque se assim fizesse ele poderia exterminar com muita gente. Por causa do pecado, da iniquidade e da injustiça. Mas ele veio para salvar. Não foi para condenar o mundo, ele veio para revelar o amor de Deus às pessoas, para dizer ainda tem jeito. Sabe o que a Bíblia diz acerca do manso e do humilde? Que deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Considere que se você for esta pessoa mansa e humilde, você tem o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Aleluia! Somente uma pessoa humilde, mansa, vai conseguir se submeter à vontade de Deus. Somente. E eu deixo essas características de reação diante do dia mau. Ainda tenho outras características para falar acerca deste mesmo Salmos. Mas eu vou deixar essas características hoje. E que eu e você venhamos a nos colocar agora diante de Deus em oração. Você pode orar junto comigo? Pai, em nome de Jesus. Senhor, ouvimos a Tua voz nesta noite, Senhor. E sabemos que o dia mau, ele chega para qualquer um de nós. Pois a Tua palavra diz que existe, Senhor, este dia mau. Que existe o dia, Senhor, da angústia, o dia da tribulação. Acontece que o Senhor vem e nos livra. Pois a Tua palavra, Senhor, lida nesta noite. Fala, Senhor, acerca deste dia. Fala que o Senhor enfrenta conosco esse dia da adversidade e que o Senhor nos liberta. É no problema, é na aflição, é na angústia que o Senhor está lá conosco, que o Senhor nos ouve e nos livra. Obrigada, Senhor, porque esta promessa de livramento está reservada para aquele que acredita. Está condicionada para aquele que teme ao Teu nome, Senhor. E para aquele que vive a Tua palavra. E nós nos consideramos nesta noite como mulheres e homens de Deus
cheios do discernimento e da sabedoria, assim como o teu servo Eliseu, que entendeu ao Deus que ele teme e serve, que estava cercado por anjos, confiando, crendo que o Senhor é o Deus que nos protege e nos livra. Senhor, que o Senhor nos dê, ó Deus, em nome de Jesus, essa confiança, Pai. Confiança plena na tua proteção, porque tudo está sob o teu controle. Nos torna, Senhor, mansos e humildes, a exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós venhamos sempre a nos submeter à tua vontade, Senhor, pois sabemos que tu se opõe a um coração orgulhoso, mas que tu concedes graça aos humildes, e que é dos humildes que pertence o reino dos céus. São eles que vão herdar a terra prometida. Que venhamos a nos lembrar, Senhor, no dia mau, que precisamos manter este coração disciplinado, orientado a te obedecer, Senhor, e a satisfazer o que está no teu coração. Nos guia pelo poder do teu Santo Espírito, nos revelando a vontade do Pai. Em o nome de Jesus, eu oro a ti e te agradeço. Amém e amém.